Vamos lá para essa questão do Enem 2025, uma questão bem legal aí de composição de movimento, agora num sistema tridimensional. Eu tenho 3 eixos e vou analisar o movimento aí. Olha só, se você é novo por aqui e não conhece o Physics Academy, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, beleza? E você pode curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, com certeza ele vai te ajudar e vai ajudar muita gente que precisa aprender física. Tá bom? Então, sem mais, vamos lá. Olha só, segundo o princípio da independência dos movimentos de Galileu, sempre que a velocidade resultante de um corpo puder ser decomposta em duas ou mais componentes perpendiculares entre si, cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente como se os outros não existissem. Esse princípio é muito útil para a simplificação de alguns problemas reais em 3 dimensões. Considere um avião que, ao decolar, é instruído pela torre a atingir em 6 minutos, esse é o tempo de movimento, a posição de 20 quilômetros a leste, 20 quilômetros a norte e 1 quilômetro de altitude em relação ao ponto de decolagem, conforme a figura que está fora de escala. No entanto, no instante de decolagem, começa a soprar um vento cujo vetor velocidade desse vento tem componentes 30 km por hora para leste, 20 km por hora para o sul e 1 km por hora de cima para baixo. Durante a ação do vento, a velocidade v que o piloto deve estabelecer em relação ao ar, ou seja, a velocidade do avião em relação ao ar, para que o avião chegue à posição esperada no tempo indicado, tem as componentes. Então, olha só, tá aqui as alternativas, né? Tantas velocidade para leste, tanta para sul, tanta para baixo. E aí, olha só, eu posso começar essa aqui fazendo a seguinte análise, e ver se faz sentido aqui, ó. O avião, ele se encontra nessa posição aqui e ele vai para essa posição. Ou, para ele chegar lá naquela posição, a composição do movimento dele aqui, olha só, esse aqui eu vou chamar de eixo, sei lá, esse aqui eu vou chamar de eixo X, pode ser, esse aqui de eixo Y e esse aqui de eixo Z, só para facilitar a nossa vida, tá? E aí qual é a ideia? Para ele chegar nessa posição aqui, ele vai ter que andar, vai ter que percorrer, né, 20 quilômetros para leste. Então, essa distância aqui, ó, é uma distância de 20 quilômetros para o leste. E ele vai ter que percorrer também uma distância de 20 quilômetros para o norte, ó. Então, aqui também, ó, 20 quilômetros. E 1 quilômetro de altitude em relação ao ponto de decolagem. Esse é o ponto de decolagem, olha só. Então, essa altura aqui é uma altura de 1 quilômetro. Eu vou representar ela aqui no eixo mais ou menos dessa forma aqui, ó. Pronto. Então, aqui, ó, essa distância aqui não tem nada em escala, não tem problema. Vai ser uma altura de 1 quilômetro. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Já que eu quero encontrar as velocidades em cada uma das componentes, vamos encontrar então em cada uma dessas componentes a velocidade resultante, ou seja, a velocidade do avião em relação ao chão, em relação ao ponto de decolagem, tá? A questão informa que o ΔT, o intervalo de tempo, é de 6 minutos. E aí eu vou transformar isso aqui para hora. Por quê? Porque a velocidade está em quilômetro por hora. E aí, olha só, eu pego 6, divido por 60 para transformar em hora, né? E isso aqui vai dar o quê? 0,1 hora, tá? Então, esse aqui é o tempo que ele tem para percorrer essas distâncias no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, tá? E agora vamos lá. Olha só, aqui no eixo X, ele tem que percorrer 20 quilômetros nesse intervalo de tempo, que é exatamente igual à distância que ele tem que percorrer no eixo Y no mesmo intervalo de tempo, tá bom? Então vamos lá, olha só. A velocidade no eixo X vai ser igual a quanto? A distância que ele vai percorrer dividido pelo tempo, que é 0,1. Isso aqui vai dar 200 quilômetros
por hora. Essa é a velocidade relativa, tá? Velocidade em relação ao chão, beleza? Fiquem ligados nisso daí. Velocidade em relação ao chão. O VY vai ser a mesma coisa, ele vai percorrer os 20 quilômetros nesse tempo de 0,1, ó. Então aqui a velocidade em relação ao chão, em relação ao solo, é de 20 quilômetros por hora. E para subir, olha só, ele vai percorrer essa distância aqui nesse mesmo tempo. O nosso VZ, que é a velocidade de subida, vai ser o quê? A distância dividido pelo tempo. Ó, então aqui vai ser de 10 quilômetros por hora. Beleza. Essas velocidades que eu acabei de encontrar são as velocidades em relação ao chão, tá? Em relação ao ponto ali de decolagem. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pensar na composição do movimento. Esse movimento aqui, essa velocidade que eu acabei de encontrar, essas velocidades, elas são resultado de duas outras velocidades. A velocidade do vento empurrando o avião e a velocidade do avião em relação ao vento. Então vamos lá, olha só. Aqui o avião tem que vir com uma certa velocidade para o leste, tá bom? E eu vou fazer aqui embaixo só para facilitar a nossa vida aqui, tá bom? Olha só, a velocidade do avião total indo para o leste, eu acabei de encontrar que a velocidade total não, né? A velocidade resultante em relação ao chão, né? Vai ser de 200 quilômetros por hora. Não vou colocar unidade de medida não, a gente já sabe que é em quilômetro por hora, é 200. Mas essa velocidade total dele vai ser o quê? Vai ser igual à velocidade do vento que está empurrando ele para cá, certo? Que é de 30 quilômetros por hora, mais a velocidade dele em relação ao ar, que eu não sei quanto vale, eu vou chamar de Vx linha, pode ser? Ou, então olha só, isso aqui é uma soma vetorial. O que eu vou fazer aqui então? Então, o meu Vx' mais 30 tem que ser igual a 200. Então, o nosso Vx' mais 30 tem que ser igual a 200. Olha só, é uma soma vetorial, eles têm mesma direção e mesmo sentido. Então, eu vou somar. Isso vai ser igual à velocidade resultante, que é a velocidade em relação ao chão. O 30 passa para o outro lado, subtraindo. Então, o meu Vx' vai ser igual a 170 quilômetros por hora. Pronto. Agora é só seguir o mesmo raciocínio para os outros dois eixos aí. Olha só, 170 quilômetros para leste. Então, eu já posso descartar essa alternativa, ó, descarto. Eu já posso descartar essa alternativa, essa aqui, sobram apenas essas duas aqui. Agora vamos ver se ele vai para a direção norte, olha só, aqui só tem direção norte. A resposta que eu encontrar, eu já vou saber qual é a alternativa, beleza? Então, vamos lá, olha só, aqui, agora, o que vai acontecer? Ele vem nessa direção e sentido aqui, ó. Nessa direção e sentido, tá? Então, a velocidade resultante dele está nessa direção e sentido. Vamos fazer aqui, ó. A velocidade dele está nessa direção e sentido aqui, que seriam os 200, tá? Os 200 quilômetros por hora. Só que o vento, ele está soprando na direção contrária, né? Aqui agora, olha só, o vento 20 quilômetros, opa, 20 quilômetros por hora para o sul. Então, o vento aqui nesse caso agora, olha só, o vento agora está nessa direção e sentido, tá? 20 quilômetros por hora. E o avião está indo para frente com a velocidade em relação ao vento, olha só. Essa é a velocidade que eu vou chamar de VY'. Então, olha só, agora eu tenho dois vetores com mesma direção e sentidos contrários. E esse aqui é o vetor resultante, tá? E aí, ó, o que eu vou fazer? O VY', menos 20, por quê? Porque ele está no sentido contrário. Vai ser igual a
200, tá? Vai ser igual a 200. Passo o 20 por outro lado, então a velocidade y' é igual a 220 quilômetros por hora. Pronto, eu já sei, então, qual é a alternativa correta. Eu nem preciso continuar, tá? Mas eu vou continuar aqui só para a gente chegar para a gente ver que a terceira alternativa vai dar correta, né? Essa terceira aqui. Então, olha só, 170, ok. 220 para o norte, ok. Tá? Agora vamos aqui para o último passo. O que que a gente tem aqui? Agora é para cima, né? Vou fazer aqui no cantinho, ó. A velocidade resultante dele para cima é de 10 quilômetros por hora. Só que o vento, ele sopra de cima para baixo com a velocidade de 1 quilômetro por hora. Então, a gente tem aqui, ó, vou fazer aqui até um pouquinho maior, para cima, 10. E aí, para baixo, a gente tem o vento, que é de 1 quilômetro por hora. E a velocidade do avião em relação ao ar está para cima, ó. Esse aqui vai ser o meu VZ'. Então, essa é a velocidade resultante, a velocidade com que ele tem que se movimentar para cima. E esses dois aqui, ó, eu vou fazer a soma vetorial. Então, o que que a gente precisa ter aqui, ó? Mesma direção, sentido contrário. Então, o VZ' menos 1 é igual a 10. Passo 1 para o outro lado. Então, meu VZ' vai ser igual a 11 quilômetros por hora. Pronto. Encontrei, então, todas as informações ali da letra D. Então, de fato, é a letra D a resposta correta. Olha só, essa questão talvez ela possa causar uma confusão, porque é um problema tridimensional, então você tem que tentar enxergar o que está acontecendo. Mas repare que a conta em si ela não é difícil, ela não é um negócio tão complicado, mas você tem que ficar ligado nessa ideia de velocidade resultante. Você tem que entender que a velocidade que eu calculei aqui, ó, é a velocidade resultante, que vai depender da velocidade do avião em relação ao ar e da velocidade do ar em relação ao chão, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder. E até a próxima. Valeu!